Olá, é um prazer estar aqui novamente em mais um programa Odonto Prime, o seu programa de saúde bucal. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre tudo que existe em tecnologia de planejamento virtual. O Jean vai mostrar alguns vídeos para vocês relacionados a isso, a manipulação de imagens. Então, como hoje está tudo muito diferenciado no que se refere ao planejamento. E depois eu vou mostrar para vocês também um casinho de carga imediata, que digamos que é o que a gente faz muito no consultório, mas os pacientes sempre nos perguntam muito sobre isso, mandam muitos e-mails com dúvidas sobre isso. Então, primeiro bloco agora o Jean vai mostrar alguns vídeos e no segundo bloco eu vou estar mostrando esse casinho de carga imediata para vocês. Então vamos lá. Seguinte, esse exame que a gente tem para apresentar para vocês hoje, o nome dele seria de um programa chamado Dental Slice. Então isso é como se fosse uma tomografia. Então o paciente ele é encaminhado a uma clínica radiológica, então que a gente já dispõe, logicamente, de algumas aqui na cidade de Blumenau, e a gente faz as recomendações do que a gente precisa, ou seja, se é de uma região individual, se é de uma hemiarcada, ou seja, da metade de uma arcada, ou então a arcada inteira, seja a parte superior da maxila ou então inferior da mandíbula. Então esse caso que vocês estão vendo aí no vídeo tem uma mandíbula inteira, então a gente tem aqui alguns cortes. Um corte que é um corte transversal, um corte que é um corte axial. Então esse corte transversal é como se fosse fatiado essa mandíbula. Então eu vou aumentar um pouquinho aqui para a gente poder ver melhor e manipular essa imagem. Então eu consigo aqui rodar ela em todos os sentidos, que acaba sendo aqui uma imagem que a gente já consegue ter uma noção da quantidade óssea que tem, visualmente, logicamente, mas não tem como ter uma noção exata aqui. Mas então esse corte, por exemplo, que a gente tem aqui nesse canto onde eu estou com o mouse, seria mais ou menos isso aqui, essa região aqui. Então eu faço um corte transversal daquele ponto, eu vou alinhar um pouquinho para a gente poder visualizar o que significa isso, vai formar aqui uma linha. Essa linha então vai nos gerar esse plano, esse quadrado azul. Isso aqui é esse corte dessa fatia. Então, por que a gente pede esse tipo de exame? Então, a partir do momento que eu tenho essa imagem aqui, eu tenho um corte do perfil da região onde eu tenho a intenção da colocação do implante. Eu vou apagar algumas imagens que tem aqui para não interferir a nossa visualização. Então agora tem aqui uma imagem muito melhor. Então esse paciente a gente percebe o seguinte, a gente tem a falta de um dente nessa região aqui, logicamente depois faltam alguns aqui na região posterior, mas para uma reabilitação com implantes a gente pode fazer aqui até o primeiro molar, e no outro lado então ele tem uma falta um pouco maior, que a gente tem aqui então a intenção de colocação de mais implantes. Então o importante está aqui, que a gente consegue ter uma noção do perfil daquele ponto em específico que é aqui, e aqui de novo, só para a gente relembrar, bem nessa região aqui. Então como é que a gente faz agora? A partir dessa imagem, a gente vai lá então mensurar e visualizar qualquer tipo de interferência, ou seja, de qualquer tipo de acidente anatômico que exista nessa região. Aqui então a gente percebe a luz do canal mandibular que passa nessa região, então vista numa panorâmica, por exemplo, que nem numa imagem que nem essa, a gente teria a falsa impressão que eu teria osso daqui de cima até aqui embaixo. Então se a gente for passar aqui, medir rapidamente, eu tenho aqui uma medição mais ou menos ali de uns 21 milímetros. Mas não, então essa mesma medição eu tenho, pode-se dizer que aqui, quase aqui os 21 milímetros, só que esse ponto aqui é uma região que a gente não pode interferir, então eu só posso trabalhar até essa altura aqui. Então a gente tem uma diferença bem grande do que teria necessariamente de osso e do osso que eu posso então utilizar. Eu já fiz aqui o planejamento para que vocês possam visualizar da colocação de todos os implantes, para poder já adiantar um pouquinho aí para vocês em casa. Então a gente já montou, já determinou o tamanho dos implantes. Logicamente aqui depois se faz pequenas correções com relação à inclinação e tal, mas eu já tenho aqui uma boa imagem de como é que funciona. Então esses exames aqui que a gente tem hoje nos dão aqui a altíssima precisão para a seleção dos componentes, dos implantes, no que diz respeito a diâmetro, comprimento, e aí, logicamente, dependendo do fabricante, tem um tamanho ou outro tamanho com relação ao comprimento. Vão até números pares, por exemplo, vão de 6, 8, 10, 12, e algumas outras marcas, então, seria 7, 9 e 11 milímetros, que está tudo determinado aqui por o tamanho rosinha do implante. Então, o que a gente já tem também uma evolução do que aconteceu desse exame, que é algo também bem moderno, mas a gente já tem uma evolução maior do que aconteceu, como já ficaram ainda mais precisas as imagens, quanto de detalhe a gente já consegue
Então eu vou mostrar um vídeo para vocês de como é que isso funciona, tá? Desse mesmo paciente, eu vou voltar aqui um pouquinho a imagem. Então desse mesmo paciente a gente tem aqui então a maxila dele numa imagem tridimensional, aonde a própria radiologia nos manda as possibilidades desde a parte interna do tecido ósseo até a possibilidade da visualização do canal do dente. Então vocês vão perceber nesse vídeo como as coisas também já evoluíram ainda mais, tá? Então ele fez aqui pra gente, para poder visualizar toda uma animação. Vocês se lembrarem bem, é o caso daquele paciente ali da região do exame anterior. Então a gente está vendo aqui toda a situação. Aqui ó, o nervozinho que eu comentei para vocês, que interfere em muito no que diz respeito ao comprimento do implante. Qual que é a diferença da consistência do que diz respeito do que é osso e do que é dente, até porque a gente vê essa parte, quando é mais esbranquiçada, é o esmalte do dente. Então tem condições aí bem mais detalhadas e precisando daquela imagem, tá? Então eu vou mostrar agora para vocês o que acontece numa arcada, como se fosse aqui da parte superior, tá? Então aqui a gente viu uma região da mandíbula com seus implantes previamente aqui planejados, logicamente se faria correções no que diz respeito só à parte protética. Uma maxila, que é aqui então a gente tem o mesmo exame, então agora essa aqui é da parte superior. Vamos fazer aqui alguns detalhes para fazer essas correções, para não iludir a imagem de vocês aí em casa. Então o exame chega para a gente da radiologia dessa forma. Então essa paciente aqui a gente percebe que é uma paciente que é desdentada total, ou seja, a gente não visualiza nenhum dente aqui nessa imagem e logicamente em todos os outros cortes. Então o que a gente percebeu nessa paciente? Que ela veio com a intenção de fazer uma reabilitação, tipo protocolo. Só explica ali para eles ali onde é a cavidade nasal. Então, para eles entenderem o que é o esquema então, ali. Essa região aqui do centro, bem lembrado, seria aqui a entrada do nariz, e essas partes aqui mais fora seriam aqueles ossos da face, da maçã da face, então para poder visualizar. E aqui como se eu fosse agora girar essa imagem, é como se eu estivesse vendo pela região do céu da boca, tá? Da região do palato. Então essa paciente veio com a intenção de fazer uma reabilitação com uma prótese fixa sobre implante, e aí a gente se deparou com essa situação aqui, onde a paciente tinha uma perda muito grande do tecido ósseo, tanto em toda a região anterior, tá? A gente pode aqui manipular um pouquinho as imagens para perceber o quanto era pequena a quantidade óssea e o quanto que essa região do seio maxilar aqui já aumentou de volume e aumentou de tamanho. Então a gente fez aqui uma mensuração da quantidade que a gente tinha de falta, do quanto a gente talvez teria que manipular ou então ter uma referência para quê? Para poder realizar aqui, nesse caso dessa paciente, os enxertos ósseos primeiro, para numa sequência fazer a reabilitação com os implantes. Então, o mesmo exame para planejamento, para diagnóstico, onde a gente percebe aqui o que lhe falta, e aí também fazer o planejamento em cima desse exame aqui. Então, a consequência desse exame hoje em dia, então a gente vai mostrar agora uma imagem disso aqui já realizado com o software do próprio tomógrafo, da onde o paciente realiza o exame, tá? Então, o que seria isso? Então, essa aqui é a imagem, então, do exame que é realizado diretamente lá na radiologia, do software que é feito do tomógrafo. Então, a gente pode ter esse tipo de planejamento, ou esse tipo de software de exame, ou então até o anterior, já com o caso já realizado, mas esse aqui, até o laboratório nos concedeu esse tipo de exame para poder apresentar para vocês, tá? Desculpa, a radiologia. Então a gente está de novo aqui vendo todos os cortes. Se a gente começar agora a detalhar um pouquinho, a gente começa a perceber que já há um preenchimento naquela região. Então o que a gente está fazendo aqui? Vou mostrar para vocês como a gente consegue ainda colorir, porque aqui a gente está vendo só no tecido ósseo. Então eu vou criar uma cor naquela região, tá? E a gente vai então ver que o que era tecido ósseo tem uma coloração e o que é dente, como o foco desse exame está na parte superior, a gente vê aquele formato de imagem ali. Então a gente tem aqui todos os cortes. Um corte axial, que seria como se a gente fosse fazer de cima para baixo. Então tente imaginar que eu venho lá da parte dos olhos para baixo e para cima. Então a gente percebe que há um preenchimento, isso aqui todo o material que foi preenchido. Então a gente preencheu toda essa região. Eu tenho outro corte, que é um corte sagital, que é como se eu fosse fazendo uma varredura lateralmente. Então eu vou pegando toda uma sequência. Então a gente percebe que aqui, ó, todo um preenchimento, que antes isso aqui era um grande vazio, por exemplo, eu já tenho isso aqui uma área bem preenchida, onde eu tenho agora a possibilidade da colocação de implante nessa região.
E os cortes coronais são como a gente viu na imagem anterior, só que aqui ele já me dá dos dois lados. Então eu estou vindo para frente e para trás agora. Então como se eu estivesse fazendo uma imagem vindo da nuca para o nariz e do nariz para a nuca, ele vai formando essa imagem. Então a gente percebe que para quem antes não tinha nada, por exemplo, que isso aqui vinha aqui embaixo, toda essa mancha, ou toda essa região escura, viria até aqui embaixo, agora não. Agora a gente tem uma altura bem grande para poder fazer a instalação dos implantes. A outra coisa que a gente tem aqui nesse tipo de exame, vamos só voltar lá as imagens, a imagem tridimensional aqui dessa forma, tá? E a gente tem aqui uma outra situação que é bem interessante, que eu consigo aí no próprio software, em função de cores que são dadas para cada tipo de consistência dos materiais, ele vai nos mostrar imagens diferentes. Então, do que é osso, então fica bem determinado, bem visível. O que é tecido mole, então teria uma outra cor. Espaços vazios ficam nessa região escura, então a gente consegue determinar bem o que é o material de enxerto e o que seriam os outros produtos. Então eu mexo a imagem nessa região aqui e todas as outras também vão compensando e vão seguindo essas imagens. Inclusive a densidade, né? A densidade. Desculpa, acho que bem mais bem colocado é isso. A consistência aqui se dá pela densidade dos produtos, então tem essas colorações diferentes. E algo aqui bem interessante seria isso aqui. Então a gente consegue, deixa eu só corrigir um pouquinho a imagem, deixar um pouquinho mais ao centro, algo que é muito interessante se ver a compensação que se faz com relação aos produtos que tem ali dentro e a própria característica de cada região da face. De que forma? Então a gente consegue, vamos só aumentar um pouco mais a imagem, está bem ao centro, então aqui a gente está vendo só tecido ósseo. Então eu vou fazer uma compensação da seguinte forma. Então vamos supor que eu estou vendo lá da parte do começo do paciente, ele tirando o seu exame, a gente consegue ver aqui os olhos, o nariz, na hora que se faz a instalação a realização desse exame, então se coloca-se como se fosse uma guia. Então agora o que eu vou mostrar para vocês? A gente tem desde pele, tá? E vai aí compensando toda a imagem até se transformar no tecido ósseo, tá? E aí então teria aqui algumas inserções ainda de tecido mole e ele vai eliminando tudo isso até a hora que a gente chega ao ponto que eu tenho só tecido ósseo naquela região. Então a gente já percebe de novo aqui aquele volume do material que foi enxertado e aí, logicamente, se faz agora o planejamento da quantidade de implantes que a gente pode realizar, do diâmetro, do comprimento, então a gente tem aí a possibilidade da realização de um bom planejamento a partir desses exames.